Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar essa rodada de domingão aí, dia 14 de dezembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada aqui 11 jogos, e no final do vídeo vou estar deixando aí bilhete pronto, bilhete alavancagem e bingo aí para nossa rodada de domingo, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo. Vamos tentar pegar aí pelo menos 400 likes nesse vídeo. Conto com a ajuda de vocês pra gente bater essa meta, tá, galera? Lembrando que o like aí ajuda demais no engajamento desse vídeo. Também é uma forma de gratidão aí pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui pra vocês, tá show? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui no canal, fechou? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos desse domingão, né? A gente vai ter aqui campeonato italiano, Bundesliga 2, campeonato holandês, campeonato inglês Premier League, Bundesliga a Elite, né? Vamos ter campeonato francês Ligue 1, vamos ter também campeonato espanhol e Copa do Brasil, jogos de volta, né? Jogos importantes aí. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o campeonato italiano, né? Jogo bem cedo, 8h30 da manhã a gente tem o Milan jogando em casa contra o Sassuolo, rodada 15. E até o momento aí, Milan, líder do campeonato aí por conta do saldo de gol que é melhor do que o Napoli, né? A equipe tem 31 pontos, mesma pontuação do Napoli, porém tem um gol a mais, né? De saldo aqui, 11 de saldo, enquanto o Napoli tem 10, né? Então tá bem embolado aí. Lembrando que a Inter de Milão também tem 30 pontos aqui, então tá bem disputado aí esse top 4, vamos dizer, né? Do outro lado a gente tem o Sassuolo, meio da tabela aqui em nono lugar com 20 pontos, uma equipe que, querendo ou não, faz uma campanha razoável. Oscila bastante, né? 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E no confronto direto que a gente tem que dar uma olhada aqui, o Milan venceu 2 vezes, Sassuolo venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbriozinho nesse confronto direto. A odd pro Milan vencer tá 1,45, na minha opinião tá ótimo pra gente pegar uma entrada simples. E a gente tem também o mercado de gols que é favorável, né? Primeira opção aqui, casa vence, tá? Milan para vencer a nossa primeira opção. E a segunda opção aqui, a gente pega casa mais de 1,5 gols, né? O Milan para marcar 2 gols ou mais aí, dependente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Milan. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga 2, que é a segunda divisão aí da Alemanha. A gente vai ter o Schalke 04 jogando em casa contra o Nuremberg. Esse jogo que acontece 9h30 da manhã, válido pela rodada 16. E até o momento, o Schalke 04, líder do campeonato, né? Vai tentando aí voltar para a primeira divisão, né? Tá na primeira posição aí com 34 pontos. Tem um jogo a menos do que o Paderborn, que já jogou nessa rodada e venceu, né? Então ele pode botar aí 5 pontos de vantagem aí pro segundo colocado e até mesmo colocar aí 7 pontos de diferença pro terceiro colocado, né? Então ficando aí bem distante do terceira posição, lembrando que o primeiro e o segundo consegue acesso direto, né? Já o time do Nuremberg está aqui em 11º lugar com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Schalke 04 que vem de 2 vitórias seguidas aí na Bundesliga 2, né? É uma equipe que vai fazendo uma boa campanha, querendo ou não. Confronto direto, 3 vitórias do Schalke e 2 vitórias do Nuremberg. E sempre costumam bater aí bastante gols na maioria dos jogos, pelo menos nos mais recentes, né? Aqui a gente vai dar uma olhada a odd pro Schalke vencer, tá 1,80, uma odd muito boa, tá? E na minha opinião tem valor. E a gente tem também o mercado de gols que é favorável, né? Então a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Schalke 04. Agora vamos aqui para um clássico aqui no campeonato holandês, primeira divisão, né, Eredivisie. Vamos ter aqui o Ajax jogando em casa contra o Feyenoord, 10h30 da manhã esse jogo muito bom aí para a gente assistir bastante gols, né? O Ajax que até o momento está em 4º lugar com 26 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, um ataque bem efetivo, né? A média quase 2 gols por partida, né? 28 gols marcados e 20 gols sofridos. E do outro lado a gente tem aí o visitante, o Feyenoord, que é o vice-líder do campeonato aí, com 34 pontos, né? Já, assim, tá com uma desvantagem bem considerável em relação ao PSV, que tá jogando nesse exato momento, tá ganhando por sinal, né? Mas o ataque do Feyenoord aí é bem efetivo, né? 41 gols marcados, 18 gols sofridos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Ajax venceu 3 vezes e o Feyenoord venceu 2, né? E a maioria dos jogos costuma bater muitos gols, né? Então, na minha opinião, é um jogo interessante para o mercado de gols e também para o ambos marcam, né? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica ambos marcam para bater gol das duas equipes e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2.
Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Crystal Palace jogando em casa contra o Manchester City. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 16. Até o momento, o Manchester City, vice-líder do campeonato com 31 pontos, né? Vai torcer para o tropeço do Arsenal, que é bem difícil contra o Wolverhampton nessa rodada. Mas o Manchester City tem que fazer seu serviço também, vencer esse jogo aí, para poder pelo menos não deixar o Arsenal se isolar na liderança, né? O Crystal Palace aí vai fazendo uma ótima campanha até o momento, né? Quinto colocado aí com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, querendo ou não, é uma ótima campanha. E nos últimos 5 jogos aqui a gente vai ver o Crystal Palace venceu uma vez, Manchester City venceu 2 e teve 2 empates, né? E a maioria dos jogos batendo muitos gols. E aqui acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? A odd pro Crystal Palace vencer tá 3,90, 4 e pro Manchester City vencer 1,90. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Manchester City vence esse jogo. Agora, próximo jogo, Campeonato Alemão Bundesliga, Elite, né? Vamos ter aqui o Freiburg jogando em casa contra o Borussia Dortmund. 11h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 14. Até o momento, o Dortmund, terceiro colocado. Lembrando que o Leipzig, que é o segundo colocado, já jogou, né? Então, o Dortmund pode pegar a vice-liderança aí novamente, né? Chegando a 31 pontos se vencer esse jogo. Até o momento a equipe tem 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, campanha muito boa, né? E o Freiburg está no meio da tabela aqui em 10º lugar com 16 pontos, né? 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, então tem oscilado um pouco, né? E no confronto direto aqui a gente vai ver que o Dortmund venceu os últimos 5 jogos, tá, galera? 4-1, 4-0, 3-0, 4-2, 5-1, ou seja, bate muitos gols também nesse confronto. E a odd pro Dortmund vencer tá 2,18, uma odd boa, né? Até mesmo para pegar um empate anula aí por segurança. A princípio a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Borussia Dortmund. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter o líder do campeonato, né? Líder entre aspas, né? Porque o PSG tá jogando nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo e tá vencendo, né? Então tá voltando pra liderança. Mas a gente vai ter o Lens, né? Que é o líder, entre aspas, aí do campeonato até o momento, contra o Nice. 1h15 da tarde esse jogo. A gente vai ver a classificação aqui, ó. O PSG tá ganhando 3-1. Tá voltando para a liderança, porém se o Lens vencer esse jogo, ele vai a 37 pontos e volta para a liderança do campeonato, né? Então um jogo muito importante aí para o Lens, que vem de uma sequência muito boa de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos aqui da Ligue 1. Já o Nice está lá embaixo, em 12º lugar com 17 pontos, vem de 5 derrotas seguidas, não está apresentando um bom futebol aí recentemente, né? E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Nice venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então assim, no confronto direto o Nice costuma levar melhor, vamos ver se quebra a sequência aí de derrotas contra o Lens, o que eu acho um pouco difícil, né? Tá pagando uma odd aqui de 1,45, 1,50 pro Lens vencer e uma odd de 6,80 pro Nice vencer. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lens. Agora vamos para mais um jogo aqui do Alemão Bundesliga, vamos ter aqui o Bayern de Munique contra o Mainz, esse jogo que acontece 1h30 da tarde, a gente vai ver aí na classificação o Bayern de Munique líder isolado, né, 37 pontos, até o momento aí 8 pontos de vantagem para o Leipzig, que já jogou nessa rodada, né, o time do Bayern de Munique tem o melhor ataque aí disparado, né, 49 gols marcados e 9 gols sofridos. Não perdeu ainda, né? 12 vitórias e um empate até o momento. E do outro lado a gente tem o Mainz, que é o último colocado aí com 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas, somando 6 pontos apenas aí, com uma defesa também bem frágil, né? O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, o Bayern de Munique venceu 4 vezes e o Mainz venceu apenas uma, né? Tá pagando uma odd aqui bem baixa, né? Pro Bayern de Munique vencer, 1,11, na minha opinião não vale a pena, mas a gente pode estar pegando aí a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo, que na minha opinião tem grande chance de acontecer, né? Então, primeira opção, casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar uma goleada de 4-1 pro Bayern de Munique. Agora vamos aqui para um clássico aqui no Campeonato Francês de Ligue 1, vamos ter o Olympique de Marseille contra o Mônaco, 4h45 da tarde esse jogo, né, o Marseille vai estar jogando em casa, e a gente vai ver que a equipe está em terceiro lugar, né, com 29 pontos, vencendo esse jogo vai continuar, né, na terceira posição, porém não deixa o Lille aí acabar ultrapassando, né, porque o Lille tem a mesma pontuação, tem o Rennes também que já jogou nessa rodada por acaso, né, mas está com 27 pontos, né, então o Marseille vai em busca dessa vitória em casa aí para poder se manter na terceira posição.
opção. Do outro lado tem o Mônaco que está em 7º lugar, que se vencer esse jogo entra aqui na 6ª posição de forma momentânea, né? Vai torcer para um tropeço do Lyon que joga contra o Le Havre. Então assim, é um jogo teoricamente bem equilibrado, né? A gente vai ver no confronto direto uma vitória do Marseille, 2 vitórias do Mônaco e 2 empates, né? Então assim, equilíbrio total nesse confronto aqui. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Alavés jogando em casa contra o Real Madrid. 5 horas da tarde esse jogo. Jogo aí que é importante para o Real Madrid, né? Porque o seu rival venceu nessa rodada e chegou a 43 pontos, né? Então já são 7 pontos de diferença. Real Madrid vencendo vai a 39, então fica 4 pontos atrás aí do Barcelona. Então assim, tem que vencer ou vencer, né? Especialmente que nos últimos 5 jogos o Real Madrid só venceu um jogo, empatou 3 e perdeu 1. Já o time do Alavés venceu o último jogo aí, né? Confrontou aí contra a Real Sociedad, venceu por 1-0, chegou a 18 pontos aí em 11º lugar. Nos últimos jogos aí foram 2 vitórias e 3 derrotas. E no confronto direto aqui que a gente vai dar uma olhada, o Real Madrid venceu as 5 vezes que teve aí, né? Nesses confrontos recentes. Pro Real Madrid vencer, tá pagando 1,65 e pro Alavés vencer tá 5,80. Na minha opinião, vale a pena a gente pegar uma vitória do Real Madrid, que acredito que vai ir com tudo, tá? Primeira opção, fora vence, Real Madrid para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid. Agora vamos aqui para os 2 jogos da Copa do Brasil, né? Os 2 jogos aí acontecendo nesse domingo, né? A semifinal aí, o primeiro jogo aqui, Corinthians e Cruzeiro. 6 horas da tarde esse jogo, né? Primeiro jogo, Corinthians surpreendeu e venceu por 1-0 lá no Mineirão, né? E agora tem um empate a seu favor para conseguir a classificação para a grande final aí da Copa do Brasil, né? Os últimos 5 jogos do Corinthians não é tão favorável, né? Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Só que do outro lado tem a campanha bem parecida aí, o time do Cruzeiro, né? Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, acredito que o Cruzeiro não tenha outra alternativa a não ser sair pro jogo, e com isso o Corinthians pode até acabar matando a partida aí no contra-ataque, né? Então um jogo ótimo para gols, na minha opinião, tá? Diferente do primeiro jogo aí, acredito que nesse segundo aí a gente vai assistir 2 gols ou mais, então nossa primeira opção é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate, tá? Acredito que vai ser um empate de 1-1 e o Corinthians vai conseguir essa classificação. E agora, nosso último jogo aqui, a gente tem o clássico carioca, né? Fluminense e Vasco. 8h30 da noite esse jogo, né? Primeiro jogo, o Vasco ganhou de virada, né? Jogando em casa, venceu por 2-1. E agora tem um empate a seu favor, né? Porém, o Fluminense aí tem uma boa equipe e acredito que vai com tudo aí em busca de reverter essa situação. Os últimos 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Vasco, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto, o Vasco venceu 3 vezes e o Fluminense venceu 2, né? Então, assim, tem um equilíbrio aí total. E na maioria dos jogos sempre costuma bater muitos gols, né, galera? Então aqui a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Fluminense. Acredito que esse jogo vai para os pênaltis. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso bilhete da rodada ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada de domingo, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, campeonato italiano, Milan contra o Sassuolo, a gente pegou vitória do Milan. Segundo jogo, campeonato inglês Premier League, Crystal Palace e Manchester City, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato alemão, Bayern de Munique contra o Mainz, a gente colocou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,11, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$211,20. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, né? O primeiro jogo, campeonato holandês, Ajax contra o Feyenoord, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios ou mais aí no primeiro tempo.
Aí o segundo jogo, Freiburg contra o Borussia Dortmund. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa do Brasil, Fluminense e Vasco da Gama. A gente colocou aqui pro Vasco receber 2 cartões na partida ou mais, tá, galera? No final a gente teve uma odd de 1,62. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$162,03. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora vamos pro nosso bingo, né? O super bingo desse domingão. E ele ficou desse jeito, ó. No nosso super bingo aqui desse domingão, galera, a gente pegou aqui 5 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Schalke 04 contra o Nuremberg. A gente botou Schalke 04 aqui pra vencer, né? Tá apagado aqui, não sei porquê, né? Um bug aí da Bet365, mas é vitória do Schalke 04. Aí o segundo jogo, Ajax e Feyenoord. A gente colocou aqui ambas equipes marcam. Terceiro jogo, Freiburg contra o Borussia Dortmund, mais de 2 gols e meio na partida. Aí o quarto jogo, francês aqui, Marseille contra o Mônaco, a gente botou ambas equipes marcam. E o último jogo, Fluminense e Vasco da Gama, mais de 1 gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd aí muito boa, de 9,55, né? Uma odd bem alta. E lembrando aí que nosso bingo aí é sempre para colocar aquele famoso troco do pão, tá? Valor baixo aí, não vai dar uma de doido aí colocar valor alto, porque a gente sabe que o bingo é entretenimento, né? Pra gente brincar e tentar acertar uma odd e, obviamente, aumentar aí, se possível, a nossa banca, né? Então, uma oddzinha 9,55, a gente pode estar colocando aí R$10, R$15, dependendo da sua banca, né? Se for uma banca baixa, pode estar usando aí R$2, R$3, só para dar aquela alavancada, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder ajudar aí o canal BetGreen crescer cada vez mais, compartilhe o link do vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera! Valeu, valeu! Fui!